Olá, eu sou a Vivi do canal Educar-se e hoje nós vamos falar sobre um tema super importante. Existe vida depois do nascimento dos filhos? Os pais estão autorizados a viver? Os pais estão autorizados a serem felizes? É uma questão muito complicada e complexa, porque o que nós vemos dentro dessa nossa cultura judaico-cristã, o que a gente recebe de informação é que tem que ser um sacrifício. A maternidade, a paternidade está permeada por um sacrifício, uma abnegação. De uma certa forma não deixa de ser, mas o que nós temos que saber é dosar o equilíbrio, porque é isso que vai depois estruturar a personalidade dos nossos filhos. Se nós fizermos chantagens emocionais e abdicarmos de toda a nossa vida pela felicidade deles, eles vão perpetuar isso também. E aí o que fica é que a felicidade é uma coisa irreal, ou uma coisa que não é autorizada, ou uma coisa do qual eles não são merecedores. Então o pai e a mãe têm que promover um equilíbrio dentro de casa. E essas impressões que os pais deixam, que são ligadas aos prazeres que os pais se permitem vivenciar, são passados para os filhos. Então é fundamental que eu explique algumas coisas. Para a psicanálise, a estrutura da personalidade é formada a partir de 3 instâncias: o id, o ego e o superego. Falando a grosso modo de uma forma muito rápida, o id é aquele que está voltado mais para as baixas inclinações. Então é aquele que responde pelos desejos rápidos e momentâneos, sem avaliar se aquilo vai prejudicar alguém ou alguma coisa. O superego é formado pela instância da moral, da moralidade, das regras, das leis. E o ego é o que vai fazer essa transição entre o que é permitido, o que é legal, dentro da legalidade, eu quero dizer, e o que vai proporcionar algum prazer. Então, dentro dessas instâncias, é que a criança vai começando a formar a personalidade a partir das impressões que os pais passam. O certo, o errado e esse manejo do que pode ser feito na rotina da criança e depois da adolescência. Então é muito comum que os adolescentes tenham uma flexibilização do superego, porque os desejos, os anseios do id são muito fortes e eles acabam se sentindo autorizados a pecar, digamos assim. Mas é interessante que o que a gente determina e o que a gente explica e explora na vida das crianças, ainda na adolescência, na primeira infância até os 5 anos, vai determinar o que essas crianças serão quando forem adultas e o modo como elas vão lidar com regras, com leis e com prazeres. E o que acontece é que muitos pais se sentem mal por se proporcionar algum prazer, porque de alguma forma parece que foi instituído realmente que essa abnegação do pai em fazer tudo pelo filho é que vai fazer com que eles sejam bons pais. Só que aí, aquele pai que acaba por desistir da própria vida, aquela mãe que se separa, não arruma mais namorado, o pai que só trabalha, é um provedor financeiro do lar, o que ele está fazendo? Ele pode fazer o filho se tornar frágil, que quando eu digo frágil, é fraco diante das pressões da vida, porque ele vai se sentir culpado. Quando o pai e uma mãe reproduz isso constantemente, faço tudo por você, abrir mão da minha vida por você, essa criança vai ficando com o ego, que no caso faria essa transição entre o certo e o errado, ele vai ficando com o ego muito fragilizado e ele fica muito fácil, muito propenso a cair na onda de qualquer um. Ele se sente muito culpado, a expressão é essa, ele se sente culpado pelo fato dos pais estarem sofrendo por eles. Então, eu vejo muito, é muito comum isso. E acontece muito com mães que se separam.
as mães desistem da vida, elas viram mãe-turistas, elas buscam o filho, elas levam o filho, elas trabalham, elas cuidam da casa, elas ficam exaustas com aquela dinâmica familiar, mas de alguma forma, o quanto ela faz essa chantagem emocional, ela goza com isso e ela fica feliz com isso. E o que pode estar acontecendo? Essa criança então vai ficar frágil, ou essa criança vai ficar com uma falta de empatia, porque ela não consegue se colocar no lugar do outro, ou essa criança não vai conseguir trilhar caminhos por ela mesma, ela vai ficar sempre dependente dessa mãe, e eu espero que não seja isso que nenhuma mãe queira. Tem uma frase que é muito importante, que é o seguinte: não importa se você veio de um lar infeliz, faça com que um lar feliz venha de você. Eu acho que esse equilíbrio entre essa formação de personalidade, nós sabermos que nós temos que ensinar para os nossos filhos o que é certo, o que é errado, e eles vão aprendendo a construir uma estrutura forte para se desenvolver, e além disso, eles saberem que nós pais também somos indivíduos, que nós pais também temos nossas necessidades. Então, já teve um vídeo que eu falei do momento lúdico. Na minha casa, o momento lúdico entre meu marido e eu é quando a gente senta para assistir um filme, tomar um vinho. E as crianças têm que respeitar esse espaço dos pais. Ainda que eu fosse solteira, talvez meu momento lúdico seria sair com as minhas amigas e dar uma volta no shopping, ir ao cinema, tomar até um vinho sozinha. Mas que a criança entenda que a mãe é um ser também, com necessidades, com desejos, e que ela vai poder seguir a vida, se estruturar, e a mãe está ali para ser um apoio, um alicerce. Eu falei já, acho que nos outros vídeos, sobre a pressão que a gente coloca nos nossos filhos para que eles se vejam como parte importante na sociedade. E isso é verdade, nós temos que fazer com que eles se percebam agentes ativos e que eles vão fazer algo para promover o bem-estar da comunidade. Mas para que isso aconteça, a gente tem que promover o equilíbrio disso. Porque o desejo de fazer algo pela sociedade não pode ser apenas com um aspecto financeiro. Eles têm que imaginar que eles vão poder usufruir disso de uma maneira saudável, de uma maneira gostosa. E que esses benefícios que a dedicação deles para fazer um vestibular, fazer um concurso, o que vai promover é que vai fazer com que eles sintam esse anseio de lutar, de batalhar, de crescer, de evoluir. Eu não tive pai e tive uma vida bastante modesta na minha infância, na minha adolescência. E eventualmente eu faço isso. Eu faço chantagem emocional e eu jogo isso na cara dos meus filhos. Quando eu percebo que eles estão sendo mal agradecidos. E aí eu falo, eu tinha apenas uma calça jeans, vocês têm tantas roupas, vocês têm tantas coisas, vocês viajam. Essa dosagem da chantagem emocional que o pai faz não pode passar um limite em que eles vão ficar anestesiados, entendem? Vocês conseguem entender isso? Parece complexo, né? Mas, ao mesmo tempo, o que eu mostro para os meus filhos é que quando eu subo na moto do meu marido, na garupa, e saio passeando aí pela América do Sul, atravessando as cordilheiras, eles percebem que a minha dedicação para passar num concurso, para me tornar investigadora de polícia, passar numa prova física e ter estudado tanto, batalhado para alcançar o que eu tenho hoje, está me motivando a viver. Então, sim, existe vida depois do nascimento dos filhos. E depende da gente manejar isso, e o fato da gente viver é muito mais maravilhoso do que a vivência em si. É a gente estar autorizando os nossos filhos a serem felizes também. E isso é muito importante. É isso que vai fazer com que eles sejam pessoas saudáveis e batalhadoras. Por hoje é só. Obrigada.